Hello, students! Aqui é a Teacher Daiane. Sejam bem-vindos à Rede de Saberes. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre o Simple Past, no português, passado simples. Vamos falar sobre o passado simples com os verbos regulares. No inglês, os verbos são divididos entre regulares e irregulares. Hoje, somente vamos falar sobre os verbos regulares. Todos nós sabemos que passado é aquilo que já passou, aquilo que aconteceu ontem. Vamos observar aqui essa frase. Vocês conhecem essa personalidade? Já ouviram falar nele? Então, temos aí o Santos Dumont. Do you know me? Look at some information about me. Você me conhece? Olhe algumas informações sobre mim. After I turned 18, I lived in Paris. Depois de completar 18 anos, eu vivi em Paris. In 18 or 9, I designed the monoplane. Em 1909, eu projetei o monomotor. Então, gente, essas duas sentenças aí, essas duas frases, elas estão no passado. O que vocês perceberam aí em comum nessas palavras que estão grifadas? As duas terminam em ED. Para mim passar um verbo para o passado no inglês, basta eu colocar o ED no final do verbo, sem a partícula to. Então, eu retiro a partícula to, coloco o ED no final e o verbo já está no passado. É só isso, professora? Não, tem algumas exceções, tem algumas regrinhas, que eu vou passar essas regrinhas para vocês agora. Por exemplo, para fazer o passado dos verbos, é necessário saber algumas informações, algumas exceções, né, que eu falei para vocês. Veja algumas delas. Os verbos que terminam em Y e depois dele, precedido de consoante, troca-se o Y pelo IED. Por exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. Ele termina em Y e antes dele a gente tem ali uma consoante. Então, eu vou retirar esse Y e colocar IED no final. Então, study, studied. Quer dizer, estudar, estudei no passado, se ele terminar em Y. Outro exemplo aqui, carry. Carry, no passado, fica carried. Por quê? É um verbo que termina em Y. Antes dele eu tenho uma consoante. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar o Y e colocar IED no final. Se antes do Y tiver uma vogal, eu não aplico essa regra aqui. Essa regra é apenas para os verbos que têm consoante antes dele. Se tiver vogal, é ED no final, normalmente. Segunda regra. Os verbos terminados em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última consoante e acrescenta o ED no final. O que é dobrar? Acrescentar. Eu vou acrescentar a última consoante e colocar ED no final. Plan, que é o verbo planejar. Observem lá, ó, ele termina em CVC, consoante, vogal, mais consoante. O que eu faço para passar esse verbo aí para o passado? Como é que eu faço? Eu coloco mais uma consoante. Qual é a última consoante dele? N. E ED no final. Plan, planet. Planejar, planejei no passado. Stop. Stop, que é o verbo parar. Ele também termina em CVC. Consoante, vogal, mais consoante. Mesma coisa. Eu dobro a última consoante, acrescento mais uma consoante e coloco ED no final. Parei, o verbo parar, no passado, parei, né? Aí temos também os verbos terminados em E. Os verbos terminados em E, eu não vou acrescentar ED, eu vou acrescentar apenas o D no final, para ele ir para o passado. Like,
termina em E, o verbo gostar. Liked, no passado, gostei. Love, que é o verbo amar, ele termina em E. Loved, no passado, ele vai ficar loved, no passado. Hate, o verbo odiar, no passado, hated. Observem, verbos terminados em E, apenas o D no final. Aí temos arrive, fica arrived, move, moved, dance, danced, no passado. Então, a regra geral que eu passei para vocês, né? A regra geral é, para mim passar para o passado, basta eu colocar ED no final, com exceção daquelas regrinhas que eu acabei de passar para vocês. Aí eu trouxe aqui algumas frases no passado. He listened his favorite song yesterday. Ele ouviu sua música favorita ontem. He played. Observe ali o verbo play. Por que eu não tirei o Y e coloquei o IED? Porque antes dele eu tenho uma vogal e eu só posso colocar o IED quando tem uma consoante. He played football yesterday afternoon. Ele jogou futebol ontem à tarde. Mais um exemplo. He watched television yesterday evening. Ele assistiu televisão ontem à noite. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Sigam o canal, curta o vídeo, compartilhe e bye bye. See you. Até a próxima aula.